Então, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com o tarô, né? E dando continuidade, a gente vai para o 17º caminho, né? 17º caminho. E eu espero que a gente consiga observar algumas coisas fundamentais nele que são necessárias para depois a gente compreender outros caminhos, né? Outros caminhos, né? A gente sempre frisa que os 32 caminhos eles emanaram do nada, como fala o Sefer Tzirah, né? Então, falando de 22 letras que emanaram do nada e a conexão dessas 22 letras, né? Elas vão ligar 10 emanações, 10 princípios espirituais divinos, né? Então o último caminho foi o 16º do Hierofante, né? Com a letra Vav, né? Agora o 17º com a letra Zain, e começa a ter uma singularidade porque é o primeiro arcano maior do tarô que vai aparecer explicitamente mais de uma pessoa. Várias pessoas vão aparecer, né? Então, o simbolismo dessa carta, ele é muito denso, né? Ele é muito denso. Eu vou pegar aqui um livro para eu ler um pequeno trecho para vocês. Eu não quero tirar da tela porque eu tenho meio receio que pare a gravação. Vamos ver se eu pego aqui rapidinho o livro. Consegui pegar aqui o livro. E aí vai ser bom que eu vou ler, não vai sair da tela, tá? Então isso é importante, que não sair da tela, tá? Então vamos lá. Como sempre eu coloco algumas ilustrações para vocês, né? O de Marsella, olha, de Marsella estou enxergando 4 figuras, né? 4 figuras, né? Eu tenho uma figura feminina e uma masculina. No centro eu tenho uma espécie de juiz, mediador, né? E em cima eu tenho um cupido, né? Um cupido emanando do centro de um sol, flechando. No tarô de Rider-Waite eu tenho Adão e Eva. Eu tenho a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. E eu tenho em cima um ser que fala sobre eles pairando nas nuvens, né? O da Golden Dawn eu tenho também 2 seres tentando fugir da serpente, sendo que um desses seres é alado e porta uma espada, né? Muito bem. 17º caminho é o caminho que liga Binah a Da'at, né?
ele tem como, ele está associado ao signo de Gêmeos e a letra Zain. Então, a letra e o signo são chaves fundamentais para nós entendermos esse caminho, que é o caminho de Binah a Tiferet. 17º caminho é a inteligência disponível, que leva fé aos justos, vestidos por ela como Espírito Santo. É chamada de fundamento da excelência nos estratos superiores. Então aqui eu tenho um caminho que vai ligar diretamente Binah a Tiferet. Vocês lembram? O 16º vai ligar Hokmah a Tiferet. Muito bem. O Vet Pramat, um livro dele chamado Formação do Tarot Terapêutico, ele coloca esse quadro muito ilustrativo, muito instrutivo. Então, no tarot de Marsella, se chama o namorado. No tarot de White, de Crowley e do Osho, são os amantes. O número é o 6. Está ligado ao amor físico, ao equilíbrio e à união dos opostos. A letra hebraica é o Zain, que é a espada, ou letra Z. Caminho cabalístico, 17º, que é de Binah para Tiferet. A atribuição astrológica relacionada a Gêmeos, ou seja, eu duvido. E o princípio universal, a polaridade criando o universo. Então, o Vet Pramat, ele foi muito feliz nesse quadro síntese aqui, que ele mostra chaves importantes para entender a carta. Sobretudo, a espada, sobretudo, a polaridade criando o mundo. E, sobretudo, esse título, Os Amantes. Logo do início, digo que nós não estamos falando de os amantes no sentido no sentido comum do termo, é outro princípio. A chave aqui é a polaridade criando o mundo. Essa polaridade que cria o mundo, ela está associada aos amantes. Só que os amantes, para continuar sendo amantes, tem que sempre celebrar o acordo. Então, esses amantes só vão, de fato, ser amantes, continuar, se completar, fazer com que as polaridades se completem, quando há essa união de opostos. Porque os amantes, eles são opostos. Eles são opostos. Então, sendo opostos, eles sempre vivem naquela dilema: eu duvido. Então, são chaves importantes para a gente entender, a gente vai perceber. O Vet Pramat vai dizer que no tarô são os títulos das cartas. No tarô de Marsella, este arcano chama-se o namorado, conhecido também como o casamento no de Etelá. E o vício e a virtude no tarô de Eliphas Levi, que passou a se chamar os amantes no tarô da Golden Dawn, no do White e no do Osho e no do Crowley. No tarô egípcio se chama a indecisão. E também tem aparecido com o nome de Os Dois Caminhos. O título esotérico dessa carta é O Filho da Voz e o Oráculo dos Deuses Poderosos. Muito bem. No entanto, para se compreender, digamos assim,
a natureza dessa carta, tal como a Frida Harris colocou, passou para a tela, né? O simbolismo dessa, o conjunto de símbolos, de figuras que estão aqui, para a gente compreender, é preciso a gente se reportar ao Liber 418, também chamado A Visão e a Voz, né? E onde tem essa descrição aqui que eu vou ler para vocês. Não vou compartilhar a tela porque eu tenho receio que pare a gravação, por isso que eu peguei o livro para ler para vocês. Então, ouçam. Há uma lenda assíria de uma mulher com um peixe. E há também uma lenda de Eva e a serpente, pois Caim era o filho de Eva e a serpente, e não de Eva e Adão. E, portanto, quando ele assassinara seu irmão, que foi o primeiro assassino por ter sacrificado coisas vivas ao seu demônio, Caim recebeu a marca em sua fronte, que é a marca da besta, referida no Apocalipse, e o sinal da iniciação. O derramamento de sangue é necessário, pois Deus não ouviu os filhos de Eva até que o sangue fosse derramado. E isso é religião externa. Mas Caim não falou a Deus, nem recebeu a marca da iniciação sobre sua fronte, de sorte que fosse evitado por todos os homens, até que tivesse derramado sangue. E este sangue foi o sangue de seu irmão. Este é o mistério da sexta chave do tarô, que não deve ser chamada dos amantes, mas sim os irmãos. No meio da carta, posta-se Caim. Em sua mão direita está o martelo de Thor, com o qual ele assassinara seu irmão. E está todo tinto de seu sangue. Sua mão esquerda ele mantém aberta, como sinal de inocência. Sobre sua mão direita está sua mãe Eva, ao redor da qual a serpente se enrosca, com o seu capelo enroscado atrás da cabeça dela. E sobre sua mão esquerda encontra-se uma figura um tanto semelhante à Kali indiana, mas muito mais sedutora. Todavia, eu sei que é Lilith. E acima dela está o grande sigilo de Seta. Voltando para baixo, atingindo o coração da criança. Esta criança é também Abel. E o significado dessa parte da carta é obscuro. Mas este é o desenho correto da carta do tarô. E esta é a fábula mágica correta, da qual os escribas hebreus, que não eram iniciados completos, furtaram sua lenda da queda e eventos subsequentes. Tá? Então aqui o Crowley está explicando de onde ele se inspirou para construir o desenho, né? O que eu li para vocês é a invocação do segundo éter, ou espírito do ar, chamado Arn. E está no livro do Crowley, chamado A Voz e a Visão, conhecido como Liber, aliás, o Liber 418, conhecido como A Voz e a Visão, né? E ele repete também isso no livro dele chamado Tarot de Thoth, né? É só para entender de onde vem esse conjunto de elementos aqui, né? E como é que o Crowley ele ressignifica isso num conjunto de coisas super importantes para entender alguns aspectos da existência, né? Vamos lá. Então, pegando a carta, agora vamos tentar bem detalhado. Observem atentamente. Eu tenho um rei negro com a coroa de ouro e no lado dele um leão vermelho. Eu tenho uma rainha branca com a coroa de prata
e no lado dela uma águia branca. Eu tenho uma criança branca com um ramalhete de rosas na mão, né? Eu tenho o rei e a rainha de mão dadas. Eu tenho uma criança branca e uma criança negra que tocam-se nas mãos. Aí eu tenho a lança, o cálice, e prestem bem atenção agora. Esta figura violeta aí é o eremita. Ele está fazendo o sinal do entrante. Ou seja, ele está com a cabeça para baixo, abaixada, as mãos erguidas, e está fazendo uma espécie de, está dando uma espécie de bênção ao que está acontecendo, não é? Bênção, certo? Depois a gente vai falar dessa figura aí. Muito bem. Entre a criança negra e a criança branca, bem embaixo, eu tenho um ovo alado. É um ovo alado, dá para perceber que as crianças estão pisando na asa, né? Mas é um ovo órfico, ou seja, um ovo chocado pela serpente. Tá? A serpente é o signo do conhecimento. Se quiserem, o signo da vontade. Isto quer dizer que sobre amparados na vontade, um novo homem surge, ou um novo homem gestado, ou um novo ser gestado, como quiserem, não é? Esta é a figura do emblema da serpente enroscada neste ovo. Eu tenho um cupido lá em cima atirando flecha. E eu espero que vocês estejam... Todo mundo está vendo o slide? Tá, né? Todo mundo está vendo o slide? Tá. Então, aí eu escrevi em cima o que está escrito no porta-flecha do cupido. Está escrito Telema. Tá? Então, as setas são como quantidades de vontade que ele dispara, né? A cada lado da figura que está abençoando, eu tenho de um lado Eva, de outro lado Lilith. Tá? E se vocês observarem, eu tenho uma abóboda de espadas, ou se quiserem, uma abóboda de Zain. Né? Obviamente, estamos falando de gêmeos. Tá? Então eu fiz questão de pormenorizar cada detalhe aqui, porque cada detalhe, olha só, vamos lá. Lilith e Eva, rei negro com coroa de ouro, rainha branca com coroa de prata, criança negra e criança branca, a águia e o leão, o porrete que um está segurando a criança negra e o ramalhete do outro, o cálice e a lança. Então eu estou falando disso aqui, do princípio universal, a polaridade criando o universo. Tá? Mas essa criação só é possível se houver o equilíbrio e a união dos opostos. Então, o que esta figura sagrada, por isso envolta na cor violeta, né? Essa figura aí que é o eremita, né? E ele está praticamente incógnito aqui, porque as roupas do eremita, tudinho, elas são para dizer o seguinte: olha, amigo,
o conhecimento não é obtido pelos sentidos, quer dizer, a verdade, melhor dizendo, estou falando a verdade, né? Ela não é obtida nem pelos sentidos, nem pela razão, nem pelo pensamento, é um processo interno, é um processo interior. Tá? Então, quanto mais tu sumires, mais possibilidade desse processo aparecer, né? Então, é um pouco lá da dialética que o mestre vai falar, né? O João Batista vai dizer: é preciso que eu diminua e ele apareça, para que ele apareça, né? Então aqui eu tenho essa figura do Hierofante como que celebrando essa união dos opostos, e ela não vendo esses opostos como antagônicos, ela vê esses opostos como integrantes da totalidade. Tá? Então ela reconhece, essa figura reconhece isso e realiza o casamento. Tá? E um casamento repleto do que é justo, porque ele está selado sobre uma abóbora de espadas. Né? A espada é a razão, a espada é o julgamento, a espada é o pensamento, a espada é a análise, a espada é algo que decide. Né? Mas as espadas aqui não estão brigando, elas estão formando um arco, como que a selar e celebrar uma aliança. Tá? Se vocês observarem ainda mais detalhadamente, espero que dê para vocês perceberem isso, né? O cálice que a rainha segura, dentro dele tem uma pomba que descendo, né? Tem descendo, né? E escorre da mão do rei algo, né? Se vocês observarem, o manto da rainha e do rei é repleto de abelhas. Né? Então, essa carta ela é uma das mais ricas do tarô de Crowley, porque ela está tratando de mostrar para nós a polaridade criando o universo, se quiserem criando o mundo. Tá? Então, vamos lá caminhando. Tá? Então, cada um destes símbolos é em si mesmo duplo. Né? Duplo. Olha lá. Feminino duplo, a realeza dupla, a criança dupla, os animais duplos. Eu tenho uma serpente que é dupla. Por que é dupla? Porque a serpente é um ser do chão, mas ela está com asas aqui. Tá? Eu tenho a figura enigmática do Cupido. Né? Mas o Cupido ele flecha vontades, ele flecha a vontade, né? Telema, ou seja, amor. Né? Telema tem a mesma, a palavra telema tem a mesma, do ponto de vista da transmutação cabalística, é a mesma de amor, ágape. Então, o que o Cupido está flechando é amor, mas ele não é um amor carnal. É um amor sobre vontade. Por isso que é telema. Tá? Eu não estou falando de um amor carnal, eu estou falando de um amor capaz de fazer a reconciliação dos opostos. Né? Realizar o que o como é o nome dele? Jean-Baptiste Villemot chamou do homem-deus. Tá? Ou Saint-Martin chamou o homem-espírito. Tá? O homem-espírito. Tá? Então, cada símbolo desse ele traz seu complemento. E ele só pode ser entendido pelo seu complemento. Só podemos entender Eva se eu considero Lilith. Só posso considerar
o rei, se eu considero a imperatriz. Vocês lembram lá da carta complementar do rei, que teve um momento quando a gente estava falando do imperador, eu coloquei lá o slide, os dois lá, a imperatriz e o imperador, como elas se completam? Essa pose dele que eles fazem, é essa mesma aí. O imperador de um lado e a imperatriz do outro. Né? Então, eles se completam. Né? Então, formam uma série divergente. A integração da carta só pode ser reconquistada mediante casamentos e identificações, né, reiterados de alguma forma de hermafroditismo. O que quer dizer? Se eu estou falando que a carta trata da polaridade criando o universo, significa dizer que a carta é uma tentativa de mostrar que antes havia a unidade e essa unidade precisa ser considerada e recuperada. E a maneira de recuperar essa unidade, né, é através do casamento. Né, do casamento. Então, é um casamento que é um casamento alquímico, né, onde cada parte se dissolve em si para recuperar o todo. Né? Mas para se dissolver é preciso se reconhecer enquanto parte. Né? Então, por isso que os símbolos eles são bem mostrando com as polaridades. Né? A lança se contrapõe ao cálice. Né? Então, a busca é de esse hermafroditismo. Hermafroditismo nada mais é do que... vocês lembram, tem uma parte do Gênesis que é narrado. E Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea o fez. Né? Quer dizer o seguinte, que inicialmente o ser humano ele era completo, totalmente completo, porque ele era a manifestação de pensamento, palavra e ação do Eterno, ele era essa manifestação. Tá? Então, ele não era fragmentado. Não é? E à medida então que esse ser humano vai exercendo o livre-arbítrio, ele vai se afastando do pensamento, da palavra e da vontade do Eterno. E vai criando o seu próprio pensamento, sua própria palavra e sua própria vontade. Né? Então ele vai causando rupturas. Né? Ele vai criando a sua própria maneira de conceber as coisas. Né? E as rupturas vão acontecendo. Né? E a maior ruptura é quando ele passa a perder a condição de inteiro. Né? E aí então é fracionado. Então ele se fraciona. Então ele vai precisar encontrar uma parte dele para poder criar. Porque o processo de fracionamento foi tão intenso que ele mesmo também se fracionou. Né? E aí reconhecer esse fracionamento, reconhecer essa polaridade em que o universo passou a ser mergulhado a partir da queda, é o passo inicial para buscar o processo de reintegração, ou seja, para buscar novamente o nosso casamento alquímico, fazendo a noiva da juventude unir-se a seu amado em fraternidade, companheirismo e amor, né? E que essa mística união nos traga uma plenitude de bênção para nosso espírito, alento para nossa alma, purificação para nossas iniquidades. São trechos aí de uma oração dos salmos que os irmãos judeus fazem antes de rezar os salmos. Então, essa parte aí que eles fazem. Né? Então, nesse aspecto. Então, o que é que eu tenho aí? Né? A carta se refere a gêmeos. Né? E gêmeos quer dizer Mercúrio. Né? Eu estou falando de Mercúrio. Eu estou falando do mensageiro. Né? Eu estou falando do mensageiro. Então eu estou falando daquele que
é o mensageiro dos deuses, né? E que ele, por ser o mensageiro, ele celebra a comunicação. Ele procura celebrar diálogos entre opostos. Ele procura aproximar, né? Ele procura, digamos assim, criar uma linguagem, né? Porque Mercúrio está para a linguagem, está para a comunicação, está para a ciência, ele está para o pensamento, ele é o elemento ar do processo, né? Então, Mercúrio ele vai procurar, sobretudo, fazer com que haja esse diálogo para que os opostos, mesmo reconhecendo a sua diferença, percebam que eles são complementares e não antagônicos, né? Então, eu tenho aqui um exemplo de um rei e da rainha, né? O Sol e a Lua, e eu tenho aí o casamento deles, celebração do casamento deles, celebrado por quem? Por Mercúrio, na forma do Espírito Santo, é o Mercúrio aí em cima, tá? Então, aqui eu tenho Gêmeos regido por Mercúrio, né? A letra dessa carta, ela está associada a Zain, que é a espada, né? A espada, né? E se vocês observarem, a gente tem aqui um arco de espadas na carta. Um arco imenso de espadas, né? E o casamento vai se dar nesse arco de espadas, né? Então, a espada é algo que separa, não é isso? E o casamento é algo que une. Então a carta está me dizendo solve e coagula, né? São dois princípios da alquimia, né? Ou seja, é preciso reconhecer que somos diferentes, mas ao mesmo tempo complementares, né? Por isso que a chave da carta é a criação do mundo. A criação do mundo, como eu li para vocês no início, aquele pequeno trecho aí, a carta é baseada naquela narrativa lá e que passou para a história com a trajetória da queda, né? E que de fato nós temos uma carta narrando a criação do mundo. Então a criação do mundo, a partir que a criação do mundo, essa criação ela passa a ser a emanação de opostos, tal como se coloca a árvore da vida, né? Mas não só do ponto de vista da árvore da vida, mas também opostos em relação luz e sombra, desejo e vontade, né? E várias outras oposições que integram o DNA do universo a partir da queda, né? Então, todo desafio é trabalhar isso e conviver com isso, né? Então, o que se está mostrando aqui é que no mundo eu tenho um princípio feminino e masculino, eu tenho princípios relacionados ao fogo, princípios relacionados ao ar, eu tenho princípios espirituais de várias matrizes, né? Então, a carta mostra justamente esse processo de solve e coagula, de distinção e junção, não é? Que representa
a criação do mundo. Né? Aqui, de certa maneira, é a carta dos amantes, mas na visão do mago Jofra. Repare que tem elementos bem parecidos. Né? Então, no centro eu tenho o caduceu de Mercúrio. Eu tenho as duas colunas, né? Joaquim e Boaz. Eu tenho os macho e fêmea, né? Eu tenho vários elementos que vão mostrar como é que essa criação do mundo ela é o que o Vetbramhat chama de equilíbrio e união dos opostos. Né? Então, é um pouco essa história que o Vetbramhat vai mencionar. Né? O Crowley vai dizer, né, e o texto aqui é fundamentalmente partes de muitas obras do Crowley, né, e muitos textos separados dele. Né? Então, o Crowley vai dizer que o assunto da carta é a análise seguida da síntese. Né? O que é analisar? Analisar é separar. É solver. Separar. Né? E o que é a síntese? É coagular. Ou seja, é juntar. Né? Então, se o foco da carta é a criação do mundo, e se as palavras-chave é análise e síntese, a primeira pergunta feita pela ciência é: de quem são compostas as coisas? A responder essa pergunta, o Cláudio vai dizer: e como vamos recombinar isso para tirar o máximo proveito? Então é isso que ele fala, que resume toda a política do tarô. Né? Eu tenho um conjunto de oposições, que obviamente antes não eram oposições, antes era só unidade. A partir do momento em que há a criação do mundo, essas oposições elas passam a imperar. A grande pergunta que ele vai fazer é como a gente vai combinar isso de novo. Né? Esta figura que está aqui atrás, fazendo o sinal do entrante e abençoando, essa é a figura do eremita. Reparem como as feições são parecidas. Olha os cabelos brancos dele bem aqui. Tá? Reparem aqui novamente o ovo órfico aqui, envolvido na serpente e o ovo. Reparem o Cérbero aqui perseguindo ele. Né? Então ele é muito parecido aqui, ó. Aqui. Né? Então o que é que o eremita vai fazer aqui? O eremita ele é uma das formas do Mercúrio. Né? Ele é uma das formas do Mercúrio. Além da manifestação e do intelecto, como explicado a Lourdes, apenas duas expressões são no final das contas possíveis: análise e síntese. Né? Então por isso que ele faz o sinal do entrante aqui, estendendo as mãos, e isso ao mesmo tempo é bênção, é consagração, é falar da necessidade da alquimia espiritual se realizar. Né? Da alquimia espiritual se realizar para que a grande obra aconteça. Né? Esse é o desafio. Por isso que Mercúrio está aqui, na figura do eremita. Tá? E por isso que Mercúrio está aqui por conta dos gêmeos. Né? O mago Jofra também deixou isso muito claro aqui, ó, caduceu do Mercúrio. Tá? Muito bem.
Quando é que isso acontece? Quando é que essa união acontece? Né? Essa união dos opostos, como ele fala bem assim, como iremos recombiná-la para nosso máximo proveito? Aí nós entramos numa coisa chamada casamento, né? Casamento. Aí nós entramos num tema muito interessante, que é as bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, né? E que é um livro que eu penso que seria muito importante que os irmãos pudessem tomar conhecimento, porque as bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, aliás, a construção disso daí esse livro aí, ele é uma das bases para muitas escolas. Para muitas escolas, né? Para muitas escolas. Então, deixa eu ver onde é que está o meu aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Eu tenho em 2 volumes uma tradução do Jan van Rickenborn, né? Rickenborn, né? Esse que eu coloquei para vocês aqui, né? Que assim, no primeiro ato, né? No primeiro ato no primeiro dia lá, ele recebe uma... Isso foi escrito por Valentim André, tá? Ele está lá meditando, aí ele diz bem assim: uma noite, véspera do dia da Páscoa, estava sentado à minha mesa e, segundo meu costume, havia conversado com o Criador em humilde oração e meditado sobre grandiosos segredos pelos quais o Pai das Luzes mostrara-me em profundidade sua majestade. Tá? Desejava, pois, preparar no coração, juntamente com meu bem-amado Cordeiro Pascal, um bolo ázimo imaculado, quando repentinamente se desencadeou vento tão terrível que nada pude pensar senão que se desmoronava, por força da violência, a montanha em que estava encavada minha casinha. Contudo, tal tentativa do diabo, que me havia causado muitas penas, não me surpreendeu. Cobrei ânimo e prossegui minha meditação até alguém tocar-me nas costas, coisa a que não estava acostumado, assustando-me de tal modo que me não ousei volver. Conservei a confiança, porém, até onde pude fazê-lo, a fraqueza humana em tais circunstâncias. Todavia, ao ser puxado pelo casaco repetidas vezes, volvi-me. Vi então maravilhosa figura feminina trajando o vestido cor azul com o céu e magnificamente coberto de estrelas douradas. Na mão direita, ela levava uma trombeta de ouro maciço que estava gravado um nome que bem pude ler, porque mais tarde me foi proibido revelar. Na mão esquerda, tinha um volumoso maço de cartas escritas em diversos idiomas, que ela, como eu soube mais tarde, deveria distribuir por todos os países. Tinha, porém, grandes e belas asas cobertas de olhos de toda a sua extensão, que podia evolar-se e voar mais rápido do que uma águia. Quiçá houvera podido observá-la com mais vagar. Como, porém, permaneceu tão pouco tempo junto a mim, eu ainda estava aterrorizado e maravilhoso, disso desisti. Tão logo me volvi, buscou entre suas cartas,
extraindo dentre elas, uma pequena, que colocou sobre a mesa com profunda reverência, retirando-se de minha presença, sem dizer sequer uma palavra. Enquanto se evolava, porém, tocou uma trombeta tão vigorosamente que a montanha inteira reboou. Após quase um quarto de hora, ainda não podia escutar a própria voz. Diante dessa aventura inesperada, realmente não sabia eu, pobre Lompra, o que fazer. Por isso caí de joelhos e pedi ao Criador que me guardasse de tudo que pudesse ameaçar minha salvação eterna. Após o que, como temor e tremor, apanhei a pequena carta. Mesmo fora, ela de ouro maciço, não seria tão pesada como era. Ao examiná-la com cuidado, descobri um pequeno selo que estava fechada. Neste estava gravada uma cruz dedicada com a inscrição: por este sinal vencerá. Então logo descobri este sinal, acalmei-me sobremaneira, pois bem que era conhecido que tal sinal não agradava ao diabo, e que ele próprio não utilizava. Abri cuidadosamente. Eu peço que desliguem o áudio, quem está ligado. Abri cuidadosamente, pois, a carta. Nela estava escritas em fundo azul e com letras douradas os seguintes versos: Hoje é o dia das núpcias do rei. Se para nelas tomar parte has nascido, e por Deus para alegria eleito foste, podes vir até a montanha, em que os 3 templos se encontram, e lá o milagre contemplar. Ser vigilante, examina-te prudentemente. Se te não purificares, as núpcias poderão causar-te dano. Quem dos pecados não se lavrar, demasiado leve achado será. Bem, era a parte que eu queria chegar. Aqui é o anúncio das bodas, do casamento alquímico. Aqui foi uma outra tradução que eu peguei para vocês, mas é parecida. Nesse dia, são as núpcias reais. Estás para isso por nascimento inclinado e para a alegria de Deus designado? Então, podes para a montanha te dirigir, sobre a qual 3 majestosos templos se encontram, e lá tudo vem de um extremo ao outro. Manter guarda e vigia. Observa-te. A menos que com diligência te purifique, as núpcias não poderão abrigar-te sem dano. Elas causarão dano àqueles que aqui se demora. Que se acautele aquele cujo peso é demasiado leve. Então aqui a narrativa é de um convite para um casamento, que é para este casamento aqui. Ou se quiserem, para a iniciação. Para a iniciação, ou seja, para a volta ao começo. Ao começo onde tudo era unidade. Então, o casamento é a celebração da unidade dos diferentes, mas que agora se reconciliam. Então, essa carta ela faz referência ao casamento alquímico, às bodas alquímicas de Christian Rosacruz, que está na base de muitas escolas. Então, esse casamento trata disso também. E quando tem o casamento, tem um novo surgindo. Que é justamente o ovo órfico aqui. Então, ao celebrar o casamento, ao celebrar a iniciação, um novo nasce. Um novo nasce. Então, que são essas 2 imagens aqui. Então, aqui o ovo órfico, muito conhecido, Então, a vontade gerando um novo ser, ou se quiser, o amor gerando um novo ser,
ou se quiser, o amor sob vontade, né? E esse ser nascendo aqui, né? Então, caríssimos, é um simbolismo, é uma carta cujo simbolismo é muito denso, né? Mas procurei ser demasiadamente didático para colocar os elementos, né? E o Crowley vai sempre dizer que uma carta que completa o entendimento dessa é a arte, né? A arte. A arte é uma outra carta que completa. Deixa eu pegar aqui o meu tarô, né? Então a arte é muito parecida com essa, né? A arte. Tá aqui a arte, tá aqui. Dá para ver a arte aqui no que eu estou aparecendo para vocês? Dá para ver? Não? Dá sim, mano, dá pra ver. Dá para ver a arte, né? Tá? Então o Crowley vai é o mesmo emblema, tá? É o mesmo emblema. Então a arte, ó, olha, observem lá. A arte, ela vai ter o leão e a águia, ela vai ter uma mulher, um ser de duas faces se juntando, e ia ter um escrito atrás, né? Cadê? Que é o vitrol, né? Mas a gente vai pegar mais lá na frente, bem mais lá na frente. Mas vamos chegar lá. Tá? Então, caríssimos, era isso que eu trouxe para vocês, né? Eu espero que a gente tenha agora alguns bons comentários sobre o que vocês ouviram. Então, eu estou aberto a perguntas, a questionamentos, a colocações. Tá aberto, então, às colocações. Eu vou parar a gravação para ficar mais fácil o diálogo.